que significa inferno? E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer ao inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28. A palavra inferno é de origem latina e significa profundezas. Essa palavra não aparece originalmente na Bíblia, mas foi utilizada para traduzir 4 termos originais nas Escrituras, sendo eles Sheol, Hades, Geena, Tártaro e Abismo, ou Lago de Fogo. Sheol é o nome hebraico para o lugar onde os mortos vão. Também pode ser traduzido como sepultura ou profundezas. É usado principalmente no Velho Testamento. Hades, essa palavra é emprestada da mitologia grega pagã, mas quando é usada na Bíblia não significa o mesmo. É apenas a palavra mais próxima na língua grega para traduzir Sheol. Geena é o nome usado para o lugar de eterno tormento dos ímpios, que hoje chamamos inferno. Geena era nome de uma lixeira fora de Jerusalém, onde se queimava lixo e os corpos de criminosos. Como era um lugar horrível, Geena se tornou figurativo do destino dos ímpios na eternidade. Tártaro, outra palavra emprestada da mitologia grega, com o mesmo significado que Geena. Tártaro só aparece em 2 Pedro 2,4. Abismo e Lago de Fogo. Essas figuras e outras que aparecem na Bíblia servem para entendermos que o inferno é um lugar terrível de destruição, tormento e tristeza. Como é o inferno? Ao longo do tempo, esta pergunta tem sido respondida com muita imaginação e fantasia, mas pouquíssima verdade bíblica, principalmente nos últimos anos, com a divulgação de várias experiências e visões de pessoas que alegam ter visto ou estado lá. Praticamente foi desenhada a planta do inferno, com uma riqueza de detalhes impressionante. Porém, tais descrições não são inéditas, ao contrário, desde a literatura apocalíptica do século II d.C., já é possível encontrar relatos semelhantes acerca do inferno. O pensamento medieval acerca do inferno foi diretamente influenciado por esse tipo de texto, ficando explícito tanto na literatura como nas obras de arte. É importante sabermos disso para entendermos que as visões que são vendidas como best-sellers na atualidade nada mais são do que as velhas histórias recontadas com um pouco mais de ficção e pelo sensacionalista. Todo cristão verdadeiro deve ter a convicção de que a Bíblia é a única genuína revelação da Palavra de Deus. É nossa regra de fé e prática, infalível e inerrante. A Bíblia descreve o inferno como sendo um lugar onde o fogo nunca se apagará, Mateus 3,12. Um lugar de choro e ranger de dentes, Mateus 24,51. O lugar preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25,41. Um lugar onde o verme que atormenta o ímpio nunca morre, Marcos 9,48. O lugar da destruição eterna, 2 Timóteo 1,9. O lugar das mais densas trevas, Judas 1,13. Um lugar onde há tormento com fogo e enxofre, e a fumaça desse tormento sobe pelos séculos dos séculos, Apocalipse 14, 9 a 11. Um lugar onde o castigo é constante, não cessando nem de dia nem de noite, Apocalipse 20, 10. Podemos dizer que o inferno é real. É um lugar de terrível lamento, de castigo e destruição eterna para os ímpios, Satanás e seus anjos. O diabo governa o inferno? Uma das crenças mais populares acerca do inferno é a de que Satanás é o rei governante do inferno. Lá ele manda e desmanda, domina e atormenta as almas perdidas, enquanto se diverte com o sofrimento delas. Todavia, o ensino bíblico é exatamente o contrário. Satanás com seus anjos não governa o inferno. Na verdade, ele próprio será sentenciado ao tormento eterno no lago de fogo. Apocalipse 20, 10. O inferno não é um lugar que foi criado para servir de império para o diabo. Ao contrário, ele foi criado para servir como lugar de castigo para ele e seus agentes. Mateus 25, 41. No inferno, Satanás não poderá atormentar ninguém, muito menos ser o governador do lugar, pois ele mesmo estará experimentando um terrível castigo. Deus está presente no inferno? Talvez depois do tópico acima tenha ficado uma dúvida. Se o diabo não governa o inferno, quem é que governa? Bem, a resposta para isso, por mais que seja chocante para alguns, é uma só: Deus. Algumas pessoas entendem erroneamente que o inferno é um lugar onde Deus está ausente, mas não é isso que a Bíblia ensina. Primeiro devemos enfatizar que Deus é onipresente, ou seja, está presente em todos os lugares. Salmos 139, 7 a 12.
A questão é que nem sempre a presença de Deus em todos os lugares é uma presença de amor. O céu é um lugar maravilhoso porque Deus está lá em todo o seu amor. O inferno é um lugar terrível porque Deus está lá em toda a sua ira. Sim, Deus está presente no inferno e o governa com toda a sua ira. Hebreus 10:31, 12:29, Apocalipse 6:16. O que é o inferno na Bíblia? O inferno é um lugar de intenso sofrimento que, segundo a Bíblia, serve de habitação para todos aqueles que foram condenados ao castigo eterno. A Bíblia se refere ao inferno tanto em seu estado atual, onde os ímpios já estão sob tormento, enquanto aguardam a ressurreição de seus corpos, como em seu estado final, também chamado de lago de fogo, onde os ímpios, justamente com o diabo e seus anjos, serão eternamente castigados após o julgamento final. Existem realmente muitas referências bíblicas que apontam para o inferno como um lugar real, onde os ímpios e os anjos caídos serão atormentados. Apesar da doutrina acerca do inferno não parecer tão detalhada nos livros do Antigo Testamento como aparece no Novo, há muitos textos que apontam para esse lugar. Um dos exemplos que podemos utilizar é a passagem de Salmos 73, 17 a 19, onde Asaf, num questionamento sobre o sofrimento dos justos e a prosperidade dos ímpios, entende o quão terrível é o destino do ímpio quando morre, pois eles caem em ruína, são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Aqui podemos entender que o sofrimento do ímpio está sendo escrito desde o estado intermediário onde ele aguarda o juízo final, até sua condenação definitiva no lago de fogo. Já no Novo Testamento encontramos várias passagens bíblicas que falam explicitamente sobre a realidade do inferno. Mateus 5:28, 8:12, 24:51, Lucas 16:23, Judas 1:13, Apocalipse 20:10 e outras. Nas passagens citadas acima podemos notar que na maioria delas é o próprio Jesus quem está ensinando. Portanto, negar a existência do inferno consiste em negar o ensino do próprio Senhor. Podemos notar que os apóstolos também ensinaram acerca do inferno, com destaque ao apóstolo João, que descreveu detalhes importantes no livro do Apocalipse. Como é o castigo no inferno? Muitas vezes os símbolos são utilizados na Bíblia para descreverem algo incompreensível à nossa capacidade humana. Porém, apesar da linguagem ser simbólica, a realidade do inferno será ainda mais terrível do que os símbolos a descrevem. Um exemplo disso é a própria expressão de Jesus ao dizer que no inferno o seu verme não morre e o fogo não se apaga, Marcos 9:48. Essa é uma clara referência ao vale de Hinnom, servindo como figura do tormento no inferno. Como já dissemos, nesse vale eram queimados os entulhos de Jerusalém e sempre havia restos de animais que eram jogados ali para se decomporem. Assim, o verme não morria e o fogo não se apagava. Embora a Bíblia não descreva os detalhes da punição dos ímpios de acordo com seus pecados, ela nos descreve de forma geral como será essa punição. Bem resumidamente, podemos organizar da seguinte forma. Primeiro, o castigo no inferno é a exposição à ira de Deus. Certamente é a condenação mais terrível que pode existir. Imagine o quão aterrorizante é passar a eternidade experimentando a ira de Deus como um fogo consumidor. Hebreus 12:29. O apóstolo João nos informou que os ímpios tomarão do vinho da ira de Deus que se foi derramado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14:10. Segundo, o castigo no inferno resulta em terrível dor. Somente no Evangelho de Mateus, Jesus descreve pelo menos 6 vezes os ímpios chorando e rangendo os dentes, sob o castigo no inferno. Mateus 8:12, 25:30. Terceiro, o castigo no inferno é consciente. Nossos corpos atuais, geralmente quando submetidos a uma situação de terrível dor e trauma, acabam apagando ou desmaiando. Porém, isso não ocorre no inferno. Durante o estado intermediário, isto é, o período em que os mortos aguardam a ressurreição de seus corpos para o dia do juízo, os ímpios são afligidos terrivelmente em suas almas, estando eles conscientes. Isso é um ensino claro na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16:19-31. Depois de terem seus corpos ressuscitados, os mesmos ímpios serão condenados ao inferno em seu estado final, onde sofrerão, tanto em seus corpos como em suas almas.
almas. O castigo pelos pecados. Apocalipse 20, 11 a 15. Quarto, o castigo no inferno reflete a separação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ensinou que os ímpios ficarão em perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Timóteo 1:9. Certa vez Jesus falou que os ímpios ouvirão as seguintes palavras: apartai-vos de mim. Mateus 7:23. O castigo no inferno implica que o condenado será excluído permanentemente da presença de Deus em graça e amor. Ou seja, não terão de forma alguma comunhão com ele. Eles não participarão do banquete com Abraão, Isaque e Jacó. Ficarão de fora das bodas de casamento. Baterão na porta, mas ela não será aberta. Se por um lado o castigo no inferno mostra essa terrível separação, por outro também mostra uma difícil união. No inferno o ímpio habitará para sempre com o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Todos recebem o mesmo castigo no inferno? A Bíblia nos diz que o castigo no inferno não é igual para todos, ou seja, há graus diferentes de sofrimento. Esses graus de sofrimento basicamente são determinados pela quantidade de conhecimento acerca da vontade de Deus que uma pessoa recebeu e as obras que praticou em vida. Jesus deixa esse ensino claro na conclusão de uma de suas parábolas ao dizer: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Lucas 12, 47 e 48. Isso não significa que haverá absolvição à parte da obra de Cristo. Ao contrário, até mesmo os que nunca ouviram o Evangelho serão condenados. Não há inocentes diante de Deus. Romanos 5, 12 a 19. Na carta de Paulo aos Romanos, lemos que os ímpios, com a perversidade de suas obras, estão entesourando ira para si mesmos. E no dia da revelação do justo julgamento de Deus, ele retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos 2, 5, 6. Logo assim como os salvos, ao obedecerem a Deus, acumulam tesouros no céu, os ímpios, ao desobedecerem e rejeitarem a palavra de Deus, acumulam ira para si mesmos. O castigo no inferno é eterno? A resposta para essa pergunta demanda um texto exclusivo a ela. Não porque ela é de difícil compreensão, ao contrário, a Bíblia responde claramente. Entenderemos bem resumidamente a discussão acerca do assunto. Alguns defendem a doutrina do aniquilismo, que prega que no final o ímpio, Satanás e os demônios deixarão de existir. Eles serão punidos durante um tempo, mas depois serão definitivamente exterminados. Outros defendem a doutrina do universalismo, que consiste na ideia de que no final Deus salvará todos, até mesmo Satanás e seus anjos. Alguns universalistas negam esse ponto. Tal como no aniquilismo, no universalismo os maus serão punidos durante um tempo e depois serão salvos por Deus. Ambas as teorias, além de interpretarem de forma completamente equivocada a questão dos atributos de Deus, não encontram base bíblica alguma. A Bíblia é clara ao afirmar que a punição no inferno é eterna. Mateus 3:12, 18:8, Lucas 3:17, Apocalipse 14, 9 a 11, 20:10. Devemos entender que quando a Bíblia diz que o ímpio será destruído, essa destruição não significa aniquilação, isto é, que eles deixarão de existir. O que a Bíblia ensina é que o ímpio sofrerá uma destruição eterna, 2 Timóteo 1:9, ou seja, ele estará eternamente perdido em horror e desesperança. Não terá mais oportunidade, só lhe restará o lamento e o ranger de dentes. Para sempre será atormentado. A expressão pelo século dos séculos, no Apocalipse, literalmente significa pelas eras das eras, no sentido de que é algo infinito. Por fim, em Mateus 25:46, temos uma passagem determinante. Nela é descrito o tormento dos ímpios no inferno e a alegria dos santos no céu. A palavra original para descrever tanto a duração da bem-aventurança dos salvos como a duração do castigo dos ímpios é exatamente a mesma. Logo, se o tormento no inferno não durar para sempre, então a alegria ao lado de Deus também não durará. Se o inferno não for eterno, o novo céu e nova terra também não será.
A eternidade do inferno é uma exigência da justiça de Deus. Devemos nos lembrar de que através do inferno, a glória de Deus também é manifestada. O inferno no estado intermediário e final. Quando os homens morrem, eles entram no que chamamos de estado intermediário. Esse é o estado de existência desencarnada, ou seja, a alma é separada do corpo e fica aguardando a ressurreição. Durante esse período, a alma dos salvos parte para estar com Cristo no céu, onde reina com ele e descansa das tribulações terrenas. Filipenses 1:23. Enquanto a alma dos ímpios vai para o lugar de tormento, isto é, o inferno em seu estado intermediário. Lucas 16:19-31. A grande diferença da punição no estado intermediário e no estado final é a ausência do corpo no estado intermediário e a presença do corpo no estado final. A Bíblia ensina que haverá o dia em que os justos e os ímpios ressuscitarão. No caso do ímpio, ao ser condenado no juízo final, ele será lançado no inferno em seu estado final, isto é, o lago de fogo, e será atormentado não só em sua alma, mas também no seu corpo ressuscitado. Apesar do ímpio já experimentar o tormento no estado intermediário, é após a ressurreição que ele receberá os graus de castigo por ocasião do julgamento final. A Bíblia é suficientemente clara ao dizer que depois da morte vem o juízo. Hebreus 9:27. A importância da doutrina sobre o inferno. A realidade sobre o inferno é raramente pregada na maioria das igrejas. Parece que existe muita relutância e pesar quando falamos sobre a punição eterna, mas não deveria ser assim. Pois apesar de ser um tema muito difícil para nós, ele é extremamente necessário. Aqui vale mais uma vez lembrar que Jesus, nosso Salvador, foi quem mais pregou acerca do inferno. Também precisamos sempre ter em mente a verdade de que Deus é justo e jamais condenaria alguém a um castigo que não merecesse. Portanto, o castigo que o homem recebe é com base na retidão da justiça de Deus. As pessoas que vão para o inferno são sentenciadas a esse destino devido às suas próprias escolhas, pois ignoraram a glória de Deus e rejeitaram a sua providência em favor do pecado do homem através da obra de Cristo na cruz. O convite da salvação é ofertado em vida. Em Apocalipse, João tem uma visão de Cristo e afirma: "E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno." Apocalipse 1:17-18. Nossos pecados nos condenaram e nos sentenciaram, mas Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Somente Ele pode nos libertar do jugo eterno de Satanás. Somente Ele tem o poder e a autoridade de nos libertar do controle do pecado. Os crentes não precisam temer a morte ou o inferno, porque Cristo tem a chave de ambos. Tudo o que precisamos fazer é nos afastar do pecado e nos aproximarmos dele com fé. Quando tentamos controlar nossa vida e negligenciamos o poder de Deus, estamos estabelecendo um roteiro que nos levará diretamente ao inferno. Mas quando colocamos nossa vida nas mãos de Cristo, Ele nos salva e podemos ter a certeza que mais tarde nos ressuscitará para um relacionamento eterno e pacífico com Ele.